Hoje, aqui estamos recebendo nossos estúdios o Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sociólogo, analista, consultor político. O que você está achando da movimentação política agora com relação à eleição de 2012 e também à eleição de 2014? Porque ninguém faz uma eleição de 2012 já pensando na eleição de 2014. Muito interligado. O que você acha da conjuntura atual nacional? Henrique Freire, nas últimas 72 horas a gente tomou um certo susto. Por quê? Porque em São Paulo, o ex-governador, ex-prefeito de São Paulo, José Serra, resolveu assumir a sua pré-candidatura. Isso mexe no cenário nacional. Isso mexe. A candidatura a prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, José Serra. Rapaz, caro ouvinte, para você ter uma ideia, o maior lançamento é o da União, depois do governo do Estado de São Paulo, depois o governo do Estado do Rio de Janeiro e por quarto colocado, a Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, você nota que não é um orçamento qualquer. Ser prefeito de São Paulo dá destaques até de uma pré-candidatura à presidência. Mas de pré-candidatura o Serra já está cheio, né? Eu acho que o Serra não queria ser candidato. Eu acho que ele foi forçado a ser candidato. O ex-presidente Lula, após deixar a presidência, ele começou a articular um grande bloco em São Paulo, principalmente internamente no PT, para lançar uma candidatura, indicação própria dele. Você tinha ali candidatos naturais do PT, como Marta Suplicy, o próprio ex-marido dela, Eduardo Suplicy. Tá entendendo? Então você compreendia que acreditava-se que a candidatura do PT seria uma candidatura escolhida nas prévias internas do partido. Quando o Lula trabalhou em 2011 para a indicação do seu ex-ministro da Educação, que também foi ministro da Educação no primeiro ano do governo de Dilma Rousseff, Fernando Haddad. Essa mudança de escolha de um candidato interno do PT paulista, ele repercutiu no restante do país, porque quebra uma tradição das prévias internas do partido. O caro ouvinte quer entender o que é prévia. Era o seguinte: o Partido dos Trabalhadores tinha uma tradição de sempre trabalhar com o lançamento de 2 ou 3 pré-candidaturas internas dentro do partido. E essas candidaturas eram colocadas em votação, onde o militante ia e votava, e aquele que fosse mais votado era o candidato natural. Um exemplo, nós tivemos em 2004, no PT, não 2 candidaturas, mas 2 teses. Apoiar Inácio Arruda ou a candidatura própria do partido. O que aconteceu? A candidatura própria do partido venceu por 1 voto. Depois daquela Hoje é a prefeitura do Mas vamos voltar aqui para Brasília. Não era o Serra que tinha assinado um compromisso em cartório dizendo que quando fosse prefeito, antigamente, quando fosse prefeito de São Paulo, ele assinou um documento em cartório dizendo que ficaria até o final do mandato. E ele não cumpriu a promessa. O José Serra, quando ele foi candidato ao governo novamente? Quando ele foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, da Saúde, por último, e foi pré-candidato do PSDB em 2002, na qual ele perdeu para o Lula. 2 anos depois, ele foi candidato pela cidade de São Paulo, pelo PSDB, tendo na vice Gilberto Kassab, na época do PFL, hoje ex-DEM, e agora presidente nacional do PSD, e atual prefeito de São Paulo. Ele assinou em cartório, sim, um documento dizendo à população de São Paulo que ele ficaria até o final do mandato em 2008. O que aconteceu? Em abril de 2006, ele desincompatibiliza e vai disputar o governo do Estado de São Paulo, onde ele é eleito em 2006. Em 2010, em abril de 2010, ele também se descompatibiliza do governo estadual de São Paulo e vai disputar a presidência. O que acontece? Esse desgaste do Serra
de pular de cargo em cargo e não terminar o mandato, reflete hoje numa alta rejeição que ele tem no eleitorado paulista. Por exemplo, o Serra tem uma média de 19 a 22% de votos, mas tem, por outro lado, uma média de 33% de rejeição, e é muito alta. Não só o Serra, mas também o partido, né? Alcançado. Apesar que o maior colégio eleitoral do PSDB é o estado de São Paulo. Mas o lançamento da candidatura do José Serra, na minha avaliação, é muito mais um reflexo de uma boa jogada política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos dias, ou se pode dizer até nos últimos meses, Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo doente com câncer, nessa luta para recuperar a saúde, ele estava articulando uma chapa na qual, como nós dizemos no início do programa, ele ia lançar o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, junto com o apoio de nada mais nada menos do ex-aliado do José Serra, Gilberto Kassab, hoje prefeito de São Paulo e presidente nacional do Partido Social Democrata. O novo partido PSD. PSD. E, no caso, o Gilberto Kassab, ou o partido, alguém do partido que iria compor a chapa com o Fernando Haddad para vice? Para vice? Para Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Caro ouvinte, Henrique Meirelles, para quem não se lembra, foi o presidente do Banco Central durante os 8 anos de mandato do presidente Lula. Em 2002 ele se elege deputado federal por Goiás, pelo PSDB, e logo em janeiro é convidado pelo presidente para assumir o Banco Central. Ele renuncia o mandato de deputado federal, deixa o PSDB e passa 8 anos sem partidos, tendo aquela função de guardião da área econômica. O que aconteceu logo depois? Quando ele sai do Banco Central, ele aceita o convite para fazer parte da executiva do PSD. Uma campanha tendo um candidato com apoio do Lula de um lado e um vice que tinha o apoio do mercado econômico, era muito forte ali. Seria uma candidatura com possibilidade de vitória com certeza. Quer dizer, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Tasso Gereissati, os cardeais do campeonato nacional, preocupado com essa derrota iminente, que o PSDB de São Paulo não tem uma candidatura à altura, entendeu? Procuraram o Serra e forçaram ele a ser de novo candidato. Na minha avaliação, ele não queria ser candidato. Eu acho que foi mais um processo da qual ele não tinha escapatória. Então, está formado, mais ou menos, a seguinte situação: Serra contra Fernando Haddad. Serra, PSDB, Fernando Haddad, Serra PT. contra Lula. Serra contra Lula. Serra novamente contra Lula. E possivelmente o Henrique Meirelles na vice pelo PSD. Não mudou o cenário. Mudou? Não mudou o cenário. Porque nesse caso o Gilberto Kassab vai ter mesmo que apoiar o Serra. Então muda o cenário. O que acontece? Você tem que o Kassab vai apoiar o Serra? Vai ter que apoiar o Serra. Ele já tinha afirmado ao ex-presidente Lula, caso o Serra entrasse, ele não tinha como moralmente não apoiá-lo. O que vai acontecer na minha avaliação? A tendência do presidente Lula é pressionar o PMDB para tirar a candidatura do Chalita. Chalita, quem não sabe, é um deputado federal que foi secretário de Educação do governo Geraldo Alckmin, depois foi vereador de São Paulo, e na última eleição foi o segundo mais votado de São Paulo. E foi eleito pelo PSB e hoje está no PMDB. Numa articulação feita pelo vice-presidente Michel Temer, que vem costurando essa pré-candidatura em São Paulo, Chalita é um candidato que poderá, com certeza, atrair votos de setores paulistanos que apoiam o governo federal e um eleitor que vota o Geraldo Alckmin. Tanto que o programa do PMDB que passou em rede local de São Paulo, ele falava disso. Falava que era da base governista da presidência Dilma e era ligado ao governador Geraldo Alckmin.
Então podemos ter uma chapa composta no estado, no município de São Paulo, por Fernando Haddad, PT, e Gabriel Chalita, hoje PMDB. Eu acho que isso vai depender de novo rearranjo. Eu acho que dificilmente o PMDB vai lançar essa candidatura, porque eu acho que vai haver pressão, principalmente do ex-presidente Lula e da atual presidenta Dilma Rousseff, para que Gabriel Chalita retire a sua pré-candidatura e apoie a Haddad. Porque se você botar um cenário pulverizado com 3 ou 4 candidaturas com força, com certeza o Serra irá para o segundo turno. E o Lula quer evitar o segundo turno. O Lula acredita que, trazendo o Gabriel Chalita, negociando com o Russomano, Celso Russomano, que também é um candidato forte. Só um pequeno detalhe: o Celso Russomano não é hoje mais, faz parte do partido do Maluf, do PP, ele hoje está no PRB. É um candidato que tem seus 15 a 20% de voto, é um candidato forte. Então eu acho que o Lula, na minha avaliação, fará na próxima mexida da reforma ministerial, fará uma mexida junto com a presidenta Dilma, para o quê? Para acalentar os interesses desses partidos que obrigatoriamente vão tirar suas pré-candidaturas para apoiar o Fernando Haddad. Então, na luta Lula-Serra novamente, Gabriel Chalita e Celso Russomano podem decidir a eleição no município de São Paulo. Com certeza. Há uma espécie é uma questão pessoal do ex-presidente Lula. Eu acho que depois que ele saiu da presidência, ele tomou para si essa missão: ganhar o município de São Paulo e depois tirar do PSDB a sua principal fonte política, que é o estado de São Paulo. Para quem não sabe, o primeiro governador tucano eleito em São Paulo foi Mário Covas, foi eleito em 1994. Já está no 5º mandato seguido no PSDB em São Paulo, quer dizer, um ciclo que vai fechar em 20 anos. Então o Lula acha que é necessário agora fazer essa mudança. E se fizer essa mudança, praticamente ele elimina qualquer traço de oposição no Brasil. A oposição no Brasil hoje, para você ter uma ideia, depois da fundação do PSD, ela se resume a menos de 100 parlamentares. Nunca na história do Brasil, após a democratização, a oposição foi tão fraca e tão diminuta. Talvez por isso que o Brasil tenha chegado a esse crescimento, ou não ter uma oposição tão forte. A questão, acho que no Brasil, é que você tem dentro da área econômica, praticamente a política econômica de Fernando Henrique Cardoso e de Lula é quase a mesma. Agora sim, há uma diferença gritante. As políticas sociais de redistribuição de renda do governo Lula e agora do governo Dilma fazem a diferença.